o governo prometeu cortes, tá? O governo prometeu cortes nos gastos. Não, a gente precisa fazer cortes de gastos, tem um arcabouço fiscal, né? A gente tem que respeitar. E aí, gente, da onde vão vir os cortes? Dos benefícios sociais. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? O governo anunciou corte bilionário aí, chegando a 26 bilhões, tá? Praticamente, em benefícios sociais. Vai ter outros cortes também dentro dessa conta aí dos 26 bilhões, mas vai ter uma boa parte dos benefícios. Inclusive, a gente pegou o trecho do que o Haddad comenta sobre isso, e é até bastante engraçado. Reparem, né, na linguagem corporal dele, de como ele está ali querendo se explicar, já querendo quase se desculpar pelo que ele está falando. Vamos assistir. Identificamos, e o presidente autorizou levar à frente 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas. Isso foi feito com as equipes dos ministérios. Isso não é um número arbitrário. É um número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados para o ano que vem. É o pente fino, ministro? Esse é o pente fino? Esse é o pente fino dos benefícios? É o pente fino dos benefícios. Então, esse número já está consolidado pelos próprios ministérios. Não é um número que o planejamento tirou da cartola. Não, isso foi feito, por isso que levou 90 dias, um trabalho criterioso, não tem chute, tem base técnica, é com base em cadastro, com base nas leis aprovadas. Foi feito um batimento desses cadastros todos e nós chegamos ao número de 25,9 bilhões. É isso daí, né? Eu acho engraçado, Paula, o jeito que ele fala. Não, esse número não foi assim ao azar, né? Teve muito critério técnico, teve muito planejamento, né? E é isso daí, a gente esperava que... Bem, eu não esperava nada, né? Mas ele falou isso na campanha dele, dizendo que não, vamos tirar o dinheiro dos ricos, né? E vamos colocar o pobre no orçamento. E aí agora vai cortar os benefícios sociais. A expectativa era picanha com cervejinha e a realidade é pé de galinha e água da torneira, né? Eu vi o Fojo aqui fazendo esse comentário que eu achei sensacional, porque é a realidade. Mas é muito triste que as pessoas ainda em 2024, depois de todo o horror que o comunismo, o socialismo e todos esses regimes totalitários causaram na história da humanidade, as pessoas ainda caem nessa conversa. É impressionante. Tem gente que acredita, que ainda fala, e assim, comentaristas da mídia debochando. É porque dizem que o Lula é comunista, que o Lula é socialista. Não tem comunismo no Brasil, não tem socialismo no Brasil. Essas pessoas estão esperando que o Lula abra um pronunciamento oficial e diga: a partir de hoje o Brasil vive num regime socialista comunista. Isso não acontece, mas a gente precisa avaliar as medidas que ele tem tomado, e todas as medidas que o Lula tem tomado são no sentido de socializar, comunizar o Brasil. Eles ainda não fizeram a abolição da propriedade privada, óbvio, porque a gente está em 2024, a coisa evoluiu, né? Tem outras maneiras de se fazer isso, e uma das maneiras é provocando uma desgraça na economia, porque para o pobre isso é muito ruim. O pobre, ele tem o dinheiro ali para comprar a cesta básica, para pagar as contas, mas ele não tem como enviar o seu dinheiro para o exterior, dolarizar, fazer aplicações, ganhar em cima de juros. Já os banqueiros, quando acontece esse tipo de crise, eles ganham muito dinheiro. Quanto mais alto está o juro, mais dinheiro os banqueiros ganham. E toda essa dinheirama aí que o governo distribui, ela vem através de empréstimos, não é dinheiro que o Lula tem no caixa, é dinheiro que ele pede emprestado para os banqueiros, e é por isso que o juro vai aumentando, porque não tem uma previsão de corte. O Lula tem 39 ministérios, se não aumentou, a minha conta estava em 39, se eu estiver errada podem me corrigir, mas tem 39 ministérios.
Para que tantos ministérios? Quanto que custa um ministério? O Lula gastou 1 bilhão em viagens ao exterior, porque para o Brasil, como a gente falou agora há pouco, ele não pode viajar, né? Então ele viaja para o exterior com comitivas nababescas. É um negócio que parece, para quem é mais antigo, aí vai lembrar daquele filme O Príncipe em Nova York, que é com Ed Murphy, que eu acho sensacional. Eu já vi aquele filme mais de umas 10 vezes e sempre dou risada. Quando chega a comitiva, para quem não conhece a história, o Ed Murphy é um príncipe africano que vai para os Estados Unidos. Aí ele se apaixona, não quer voltar, quer casar com aquela norte-americana, só que o pai dele é o rei e já tinha arrumado uma noiva. Então o pai dele vai atrás dele com uma comitiva, com aquele negócio com cabeça de leão, as mulheres espalhando pétalas na frente. É mais ou menos o que o Lula está fazendo. Inclusive, há quem diga que lá fora eles sabem qual país é subdesenvolvido, porque quanto mais subdesenvolvido, maior a comitiva que acompanha o presidente, porque maior é a desigualdade no país. Se a gente for pegar países desenvolvidos, os políticos não vivem com esse luxo todo como é no Brasil. Um político ou um membro de cortes aí do judiciário não deveria ser milionário. O fato de existirem milionários nesse meio deveria levantar muitas suspeitas, mas infelizmente eles continuam mantendo o povo nessa ignorância através de noticiários comprados, através de uma educação fajuta que faz as pessoas não terem a capacidade nem de entender o que está escrito em um texto, de compreender figuras de linguagem, né? Realmente isso baixa o QI das pessoas. Claro, associado também à alta exposição a telas, mas esse não é o assunto. Agora, com relação ao Lula cortando gastos justamente dos mais pobres, é um tapa na cara daquelas pessoas que votaram nele achando que iam ter picanha e cervejinha. A gente já sabia, como tu mesmo disse, Max, que o governo socialista não vai cortar. Quanto custa o judiciário brasileiro? Tem juiz que ganha 100 mil por mês, estourado no teto, os maiores salários. E desse pessoal aí, nunca é cortado. Aí vai cortar o benefício de pessoas que ganham um salário mínimo por mês. De pessoas que realmente precisam daquilo. Já vi alguns vídeos aí desde o início do mandato do Lula de pessoas que estavam indignadas, que tinham feito L, que tinham votado no Lula, porque e eu tenho pena até dessas pessoas, né? Porque eles realmente acreditavam naquelas promessas do Lula, que ia ter picanha, que ia ter cerveja, e a realidade é que o benefício deles foi cortado. É muito triste, mas talvez, Max, talvez isso tenha um efeito de fazer com que as pessoas abram os olhos para que voltem a entender que sim, políticos mentem, eles falam qualquer coisa para conseguir o voto das pessoas. E se o Lula tiver que falar que vai dar picanha, que vai dar cerveja, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, ele vai falar como de fato falou. Só que as contas nunca vão fechar. As contas nunca vão fechar. Enquanto o governo for grande, tiver muitos funcionários que ganham milhares e milhares de reais por mês, o pobre é que vai pagar o preço. É sempre assim. Nos países socialistas é onde existe a maior desigualdade. E só para fechar aqui também, lembrando que o grande problema do Brasil não é a desigualdade. Sim, ela existe, mas o problema é a pobreza. Porque se o Brasil fosse um país desigual, onde o menor ganhasse 5 mil e o maior ganhasse 5 milhões, não seria um problema. Então, o problema é a pobreza, né? E cada vez mais ela tem se acentuado, basta qualquer um dos nossos telespectadores aí dar uma voltinha no mercado para perceber que realmente hoje com 100 reais na mão a gente não consegue comprar mais quase nada. E os mais pobres estão percebendo, infelizmente pela dor, mas estão percebendo.